Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso canal e aqui estamos para falar sobre justiça social. E hoje nós vamos falar de uma personagem, de uma personalidade, né? Que não é bem assim que a população natalense observa, mas que boa parte do Brasil não conhece. Trata-se da ex-prefeita de Natal, a Micarla de Souza, filha de Carlos Alberto, que na verdade Carlos Alberto foi um grande político em que o auge da sua carreira não estava aqui, eu estava morando entre o Rio de Janeiro e Juiz de Fora, né? Voltei para cá em 98, então boa parte do que tinha acontecido eu perdi, fiquei apenas observando de longe. O seu pai, ele foi pioneiro da TV aberta, ele trouxe a TV aberta para cá, para o nosso estado, e que hoje é exatamente a TV Ponta Negra e que é filiada diretamente ao SBT. E hoje são várias que existem, várias TV abertas. Mas o que é que acontece? Enquanto ele fez o seu nome, enquanto ele foi um grande político, não tenho o que falar dele, ele junto com a sua esposa, então tiveram 3 filhas, se eu não me engano, acho que foram 3 filhas, entre elas a Micarla, né? Sendo que eu acho que a Rose também, a Rosemary, sendo que uma delas eu praticamente não ouvi falar. Ao passar do tempo, voltar aqui para Natal, eu trabalhei em vários projetos sociais aqui na nossa cidade, entre eles o CRAS, trabalhei para o CREA, trabalhei também para o ProJovem Adolescente, entre outros que agora não estou bem lembrado, né? Tenho Mais Educação, trabalhei com Mais Educação também. No período em que eu estava no ProJovem Adolescente, foi exatamente o mesmo período em que a Micarla era prefeita. E aí eu posso falar com toda certeza sobre o que foi a gestão de Micarla. Na realidade, enquanto eu estive durante o ProJovem, que era um projeto federal, que a verba era federal, portanto não poderia nem deveria ser desviada, o que aconteceu era exatamente o contrário. Essas verbas eram utilizadas para outras coisas. Nós não recebíamos nossos salários, nosso pagamento direito, e eu era considerado como assessor cultural, se eu não me engano, né, dentro do ProJovem, e a merenda era a principal fonte de roubo da gestão de Micarla. Como assim? Existia, eu acho que eram 16 polos do ProJovem espalhado por toda Natal. Em cada polo desse existia uma faixa de 40 a 60 jovens, mais ou menos. Sendo que, além das diversas atividades que eles faziam de capoeira, algumas oficinas de bordado, oficina de pintura, também tinha, a gente trabalhava junto também uma oficina onde fazia vassoura de garrafa PET, né? Várias outras atividades. Essas crianças, elas ficavam lá, elas deveriam estar todas cadastradas na Bolsa Família e ao mesmo tempo estar na escola. Então, enquanto um horário eles estavam na escola, no outro eles iam todos para um ProJovem, certo? Sendo que na hora do lanche sempre faltava lanche, e principalmente o biscoito. Tinha biscoito achocolatado, né? Tinha o leite em si, vinha várias coisas, tinha pipoca o que não faltava, afinal de contas, né, o milho fazia pipoca, é a coisa mais boba que tinha. E era aí que tudo acontecia, porque se nessas 16 unidades do ProJovem Adolescente necessitasse por dia vamos ser bonzinho, vamos colocar como uma caixa de biscoito, não era uma, precisava de vários, uma caixa de biscoito não dava para cada nada. Então, na maioria das vezes, digamos, 16 polos. Então, 16 vezes 5 dias na semana dá 80 caixas. Às vezes vinha só 20 e 30 caixas, não 80. Toda semana. E aí, dava-se um pouco de biscoito para os meninos, exatamente com suco, etc e tal. E depois mandava complementar com pipoca.
Veja bem, em vez de ele estar comendo biscoito com suco, as crianças estavam comendo pipoca com suco, certo? E essas caixas de biscoito que sumiam, que com certeza o governo federal pagava, mas que não chegava nas unidades do Projovem. No outro mês, se era para ter, por exemplo, 80 caixas, né, por semana, 80 caixas por semana, então 320 caixas por mês, e só aparecia 150 ou menos ainda. No outro mês não duplicava as caixas. As caixas que deixavam de ser dada simplesmente sumia, né? Se uma semana, digamos, você usa 80 caixas, na outra também 80, faltou essa outra, não vinha 160. Primeiro porque não havia necessidade, não tinha mais o que fazer com esses biscoitos, né? E eles sabiam disso. E segundo, que ninguém questionava. Na realidade, o que a gente deveria naquele período fazer, além das reclamações, era trazer a imprensa. E a gente não fazia, muitos de nós com medo, porque já atrasava o nosso salário também. Nosso salário tinha que ser pago, mas era uma luta para ser pago. Então, o roubo mais claro que se tinha era exatamente desse. O outro era nos aluguéis dos locais, porque todos esses locais dos polos eram alugados. Eu trabalhava em Brasília Teimosa junto com o pessoal do bairro de Mãe Luísa. Era em Mãe Luísa que tinha a fábrica de vassoura. Em Brasília Teimosa, o local alugado era o centro comunitário. E sei lá, o aluguel, que eu não me lembro mais, se fosse questão de R$300 por aí, o dono tinha que dizer, se alguém aparecesse, que era 500 reais, certo? Então lá era desse jeito. Nesse mesmo período houve também um programa PET para as crianças, e a gente chegou também a ser responsável para procurar novas unidades. E aí eu também não sabia por que tinha procurar, se já tinha um PET próximo da gente na Praia do Meio, mas aí descobrimos que o dono estava com ação na justiça para ser despejado, para devolver o prédio, porque falta de pagamento de aluguel. Então alugava-se os prédios, pagava um pouco e depois não pagava mais. E aí, para reaver o prédio de volta, o dono tinha que fazer isso, tinha que entrar com ação na justiça, porque os aluguéis eles não viam, mas esse dinheiro vinha, e esse dinheiro era passado para outras coisas. Quando eu entrei no lugar de uma menina que tinha desistido antes de ser mandada embora, porque ela trabalhava de dia, estudava à noite, fazia faculdade à noite. E a Rose, irmã da Micarla, que nesse período trabalhava, ela, não sei a função dela dentro das Centas, né? Simplesmente queria obrigar todos os instrutores a ficar depois do horário para participar das campanhas políticas, em que o Weber, eu acho que o Weber nesse tempo, eu não sei se era esposa de Rose, não sei qual o rolo que tinha. Eu não acompanhava bem a política, tanta raiva que eu tinha, eu não acompanhava. Deveria acompanhar para saber, até nessa hora, explicar melhor para os senhores. Mas obrigava muitos instrutores a, depois do seu expediente de trabalho, ir para os comícios, as campanhas políticas, com os meninos do Projovem. Esses meninos, eles tinham até 17 anos, não era para eles estar nesses locais, e fretava-se ônibus, e esse ônibus enchia de menino e era para levar para esses locais. Como ela não podia, então ela sabia que ia ser mandada embora, mesmo antes ela pediu as contas, e eu entrei no lugar dela, e que no meu caso eu fui mandado embora exatamente por não aceitar esse tipo de coisa, e eu já batia em cima também. Assim que nesse mesmo período aí, quando eu saí, a minha ex-esposa, nesse tempo eu convivia com ela, ela comprou um carro. E como ela estava desempregada, ela resolveu trabalhar para o Weber, como alugando o carro para as campanhas, para as passeatas, que eram, já que ele estava candidato a deputado estadual, então era em várias cidades, além de Natal também. Então ela alugava o carro, e ao mesmo tempo ela também trabalhou como motorista, porque ganhava em dobro, né? Além de ter o carro alugado, ela trabalhava como motorista. Foi uma luta dela receber a grana do tempo que ela trabalhou.
Mas o principal veio depois, quando terminou a campanha. Não sei se ele ganhou ou não. Eu sei que houve um processo judicial contra ele, e ele afirmou que as pessoas que trabalhou com ele, muitas delas, inclusive a minha ex-esposa, elas tinham doado dinheiro para a campanha dele. Poxa, ela estava lá porque precisava de grana, não foi nem praticamente pago direito. E o juiz intimou a presença dela para que ela explicasse isso. Claro, ela foi, e ela disse exatamente que foi o contrário, que ela que tinha um carro, tinha comprado o carro, mas estava desempregada, aproveitou exatamente para trabalhar e ao mesmo tempo para alugar o carro para eles, e que ela não tinha condições nenhuma de estar dando dinheiro de graça assim para político. Mesmo assim, com a testemunha dela, eu acredito que não deu nada para ele, assim como também a Micarla, que fugiu de Natal. Todo mundo fala que foi para Portugal, exatamente para não ser presa, com medo. Mas ao passar do tempo, com bom juiz, bons advogados, é claro, as coisas, ela inverteu-se, ela ficou livre, ninguém sabe como, né? E hoje, depois de 14 anos, ela está voltando. Ela volta para a TV, em que agora está completando uma média de 35 anos, como fala também aqui a reportagem, depois de 35 anos, né? Fazer como se nada tivesse acontecido. Mas o que a gente gostaria de falar para a Micarla é que o natalense não esqueceu de nada do que foi feito na gestão dela, que foi uma das piores gestões que Natal passou. Não esquecemos, né? E que todo momento em que ela subir, que ela foi exatamente apresentar o seu programa, né, no dia 1ª edição, logo cedo, que ela, ao dar bom dia para os telespectadores, a gente gostaria que ela, na consciência dela, se lembrasse de todas as merdas que fez, as cagadas que fez também aqui na gestão, a grana em que ela e a sua equipe roubaram de Natal, entendeu? A realidade é essa. A grana que roubaram do Projovem Adolescente, como também de outros projetos que eram federais, e esse dinheiro não podia ser tirado para nada, não poderia ser utilizado em nada. Era um dinheiro federal que nunca atrasou, que sempre esteve na conta, mas que as crianças, na maioria das vezes prejudicadas, tinham que voltar para casa porque não tinha lanche. Ou então, ao invés de comer uma merenda, né, se alimentar de forma equilibrada e adequada, tinha que tomar suco com pipoca. Eu tenho certeza que essa pipoca não fazia parte, né? Então, eu gostaria muito que ela se lembrasse disso. Ela vai apresentar aqui, né, a 1ª edição. Tá muito bom. Todo mundo está parabenizando ela. Espero que ela faça um bom programa, mas que ao mesmo tempo ela nunca esqueça de que, diferente do pai dela, ela fez um rombo muito grande e ela tem uma dívida muito grande com a cidade de Natal. Então hoje o que eu trago aqui para reflexão, sem medo algum de dizer que ela roubou a nossa cidade, sem medo algum de dizer que ela e a irmã dela, a Rose, também fez a pior gestão. Não sei a função da Rose, a Rose estava à frente das Centas. Hoje eu trabalho para a Centas como professor, né, da área de vendas também, e como eu não dependo de nada em relação ao governo que vem, eu trabalho exatamente para a instituição, não trabalho para os políticos, nem ex-políticos. Eu estou aqui aberto para provar o que quiserem, porque aí tem como eu cavar as provas e mostrar do quanto, e que não precisa muito, a imprensa também bateu muito em cima, ela sabe muito bem disso. Eu estou aberto para que ela saiba que existem pessoas aqui como eu, que vai aproveitar nesse momento para mostrar a verdade para o natalense, porque nesse meio termo aí, 14 anos, muitas pessoas que hoje são adultas, naquele tempo eram crianças, eram adolescentes e não sabiam direito o que estava acontecendo. E é isso que acontece na nossa política. Muitas vezes o cidadão de hoje, no tempo que essas coisas acontecem, ele ainda era criança, ainda era adolescente, e a gente está aqui para esclarecer. Então o que eu gostaria de trazer para os senhores era exatamente isso, esse esclarecimento,
espero de coração que todo momento em que ela abrir o programa dela, que ela trazer as notícias, que eu sei que lá na TV ela vai trabalhar da melhor forma possível, não vai fazer feio em relação ao seu pai, entendeu? Ela vai trabalhar, mas que ela não esqueça do seu passado, porque ela tem uma dívida muito grande com a cidade de Natal. Por hoje é só e até a próxima.